Estamos de volta com programação nacional e hoje nós estamos falando aqui sobre a questão da liberdade religiosa no mundo. Estou aqui com o Walter Calegari, diretor da ACN Brasil, e também o professor Francisco Borba, que foi autor do recorte sobre o Brasil no relatório da instituição apresentado recentemente, e também ele é coordenador do Núcleo Fé e Cultura da PUC de São Paulo. Bom, Walter, o relatório não se concentra apenas na liberdade religiosa nos países islâmicos, né? Não. São 196 países, né? Ou seja, abordamos todas as situações de agentes estatais, de grupos, não apenas dos islamitas, não. Tá. Também o relatório não aponta nenhum país ocidental nas categorias perseguição e discriminação? Veja, como o professor Borba colocou, não que não existam incidentes, né? Mas são fora da lei, é um caso de polícia. Quando você tem uma situação em que a lei dá amparo, como eu falei, por exemplo, ou seja a Sharia, ou seja a lei da blasfêmia, pela lei existe uma perseguição. Então não adianta você ir na delegacia. Aqui não. Aqui espera-se que as autoridades tomem uma atitude. Aqui você quer dizer, o Estado é laico. Né? Nesses locais, não, são situações que têm repúblicas, ou repúblicas islâmicas, ou estados autoritários, né, como China, Coreia, Vietnã, onde, pela lei, você não tem o direito de praticar a sua religião. É diferente do que a gente tem no Ocidente, né, onde você pode praticar a sua religião porque a lei assim o permite. Vou dar um exemplo, mesmo Cuba era considerada, pela lei, na Constituição, até algum tempo, um Estado ateu, e hoje é considerado um Estado laico, ou seja, inclusive de maioria católica. Né? Você pode, pela lei, praticar a sua religião. Então, no Estado laico, você pode praticar a sua religião com liberdade. Exatamente. Então, você até tem, por exemplo, na Europa, alguns países que eles têm uma religião oficial, mas existe a liberdade de qualquer um praticar a sua fé. Né? Aliás, uma das situações que a gente tem, e a gente tem um grande receio, não é apenas ou não, são diversos países da Europa que hoje têm leis tramitando no parlamento para proibir a entrada de islamitas. Então, é uma situação que a gente vê a que ponto nós estamos chegando. Né? A situação da Rússia foi clara, nítida, baixaram uma lei pensando nos islamitas, né? Mas acusaram todos os testemunhas de Jeová de serem terroristas e foram expulsos. Né? A gente teve também a situação da Crimeia. Né? Então, a gente aborda a situação sob o ponto de vista dos autores que estão fazendo isso para uma entidade católica. Mas não, falamos de todos os países e quando tem que ser criticado, é criticado. Eu tenho uma metodologia que também está à disposição aí, quando vocês puderem acessar, para entender como é que é elaborado esse relatório, que a gente reputa com uma seriedade muito grande. Aliás, é um dos únicos 3 relatórios no mundo que cuida da liberdade religiosa em 196 países. Além desse trabalho, que é muito bom, inclusive, né? Estava dando uma olhada aqui, uma folheada nele, qual outra atividade que a ACN faz? Ajuda a Igreja que Sofre, que a gente tem assim, uma representatividade muito forte no mundo todo. Nós fundamentalmente ajudamos os cristãos, como eu disse, quando eles são perseguidos ou de extrema necessidade. Nós temos cerca de 5.000 projetos por ano em mais de 149 países, inclusive o Brasil, né? Onde nós ajudamos principalmente a região norte e nordeste, onde naturalmente é uma região mais carente do que a região sudeste aqui, né? Mas nós ajudamos, seja reconstruindo igrejas. Na Síria, por exemplo, nós temos um projeto que chama Gota de Leite. Nós entregamos leite para as crianças, né? Ou os refugiados da Síria e do Líbano que ainda estão, por exemplo, da Síria e do Iraque que ainda estão no Líbano, né? Então lá a gente tem Zali, uma espécie de um grande sopão, por assim dizer, que a gente alimenta os refugiados. E poderia falar mundo afora, né, dos diversos projetos que a gente tem, mas o coração da atividade é ajudar onde os cristãos são perseguidos ou vivem em extrema necessidade. Mas vocês ajudam somente cristãos? No caso que eu te disse, por exemplo, numa gota de leite, né? A gente não pergunta para a criança se o pai dela tem a religião cristã ou não, a gente entrega o leite. Isso é legal, muito bom. Professor, bom, só para a gente poder ir finalizando o programa,
Como as pessoas podem se unirem para ajudar a combater a intolerância religiosa no Brasil, no mundo, onde quer que seja? Para nós católicos, eu acho que tem uma primeira coisa que a gente tem que sempre lembrar, que é o seguinte: é da tradição da igreja dizer que a igreja cresceu em cima, se apoiando no sangue dos mártires. Essas pessoas são mártires, são pessoas que sofrem, que morrem pela nossa fé. De certa forma, todos nós, digamos, numa perspectiva mística, teológica, não talvez no dado empírico, mas numa perspectiva mística, todos nós vivemos a nossa fé graças ao sacrifício que eles estão fazendo hoje. Então, nesse sentido, eu acho que a primeira coisa, orar por essas pessoas, sabendo que eles estão fazendo isso por nós, eu acho que fazer correntes de oração, atividade de oração, isso é muito importante de acontecer. Segundo lugar, eu acho que é muito importante que a gente ajude materialmente. Quando surgem campanhas, etc., essas pessoas precisam de dinheiro. O que não passa pelo bolso não chega ao coração, né? E uma terceira coisa importante, agora pensando mais na nossa realidade brasileira, eu acho que incentivarmos e procurarmos o diálogo sempre. Saber que o outro sempre tem um desejo de bem que pode não se manifestar ou que a gente pode não perceber, mas que vai aparecer se a gente procurar conversar com ele, procurar conhecê-lo, entender as suas motivações, etc. Esse diálogo permite que a gente supere uma intolerância. Bom, Walter, para a gente encerrar, o que vocês esperam aí sobre a liberdade religiosa no mundo no futuro? Como o professor Borba bem colocou, a gente acredita que a oração pode estar mudando essa situação. Nós, todo dia 6 de agosto, promovemos um Dia Internacional de Oração pelos cristãos que são perseguidos, né? E a gente acredita que essa oração tem ajudado, por exemplo, a gente voltar para a planície de Nínive, né, em Karakosh e outras cidades. A gente tinha até 15 dias antes do dia 6 de agosto, uma catedral em Bangui, na República Centro-Africana, que estava fechada por causa da disputa entre muçulmanos e cristãos, mesmo com a presença de soldados da ONU, porque a situação estava tão grave. Uma semana depois dessa missa, essa catedral foi reaberta com uma grande celebração, com um bispo que é muito bacana, tem um trabalho maravilhoso lá, onde a igreja faz um trabalho sensacional para a África de uma maneira geral, mas esse ali, por exemplo, muito bacana. Então a gente acredita nisso. Vamos orar, né? Vamos continuar orando para que a gente possa ter esse diálogo. A gente também promove e apoia diversas iniciativas de diálogo. Não é a nossa função, a gente tem isso como uma atividade diocesana, mas em que nos cabe nós fomentamos, né, diversas, Lahore, no Paquistão, na África, na Nigéria, diversas iniciativas de convivência em comum. Obrigado, Walter. Obrigado, professor Francisco Borba aqui com a gente. E a gente encerra exatamente com as palavras que eles estão falando aqui, que a gente tenha mais paz. E a gente vai encerrar com essas crianças da Síria, né, com essa imagem delas, pedindo paz para todo o mundo e para todos nós. A Ação Nacional fica por aqui. مرسوم بارودي لأنه هذول أسلحة الحرب إنه يصير هذا الشيء ويرجع عم أرسم حمامة بتعبر عن السلام ولكل أطفال البنات بتمنى يصير السلام بكل الوطن. بقول لك إنه بتمنى يحل السلام بكل العالم. بقول للأولاد إنه يضلوا بسلام